Mas para falar de dores nas costas, eu tenho o prazer de receber o Dr. Matheus Tomás. Ele é neurocirurgião, explica tudo para nós sobre esse tema. Doutor, que alegria te receber aqui de novo. Obrigada por ter vindo. Imagina, Denise, é ótimo estar aqui com você novamente para falar desse tema que não tem fim, né? Não, dor de coluna. Não tem fim. Dor nas costas, doutor. Todo mundo tem dor nas costas. Se não tem, vai ter. Curiosíssimo isso. E é bom falar com o neurocirurgião porque existe muita dúvida. Já conversei com você na entrevista passada, né? Sobre quem procurar e tal. Eu acho muito legal a gente ter as várias visões também sobre isso, né? Quando é que a gente deve se preocupar com a dor nas costas? Porque tem gente que acostuma, a gente acostuma com tudo, né? Com o que é bom é fácil de acostumar, mas incrível que a gente se acostume também a ter dor. É, assim, como você mesmo falou, todo mundo ou teve ou vai ter dor nas costas, isso é fisiológico, ela acaba sendo até normal do ponto de vista biomecânico e a gente tem que se preocupar quando essa dor, ela superar algumas semanas, a gente fala na marca ali de 4 a 6 semanas, isso já seria uma dor crônica. Então, se ela é crônica, a gente tem que já se preocupar com ela. Ou se ela vier acompanhada de alguns sinais neurológicos, tá? Principalmente perda de força ou perda de sensibilidade em alguma região. Pode ser nos braços, nos pés ou até na região do tronco. Se houver perda de força ou sensibilidade, essa é a hora de procurar um médico. Você sabe que da nossa última entrevista para cá, eu recebi algumas perguntas nesse sentido. Denise, quando o doutor fala de perda de sensibilidade, perda de movimentos, é algo que foi agravando daquela dorzinha que a gente tentou com o remedinho que tem em casa? Ou ela pode ser da primeira vez já essa? Denise, pode ser súbita, sim, tá? Algumas vezes ela acontece progressivamente, aliás, as doenças degenerativas, na maioria delas é assim mesmo. A pessoa começa com uma dor pequena, essa dor vai se agravando ao longo do tempo e aí, em um dado momento, ela passa realmente a ter uma compressão de algum nervo ou da própria medula e aí, nesse ponto, há uma perda de força ou de sensibilidade. Porém, existem casos de hérnias de disco, no caso agudas, ou de fraturas ou de escorregamentos, onde esses sintomas vêm de uma maneira súbita, uma maneira repentina. E a pessoa pode sim perder força e sensibilidade de uma maneira assim, de uma hora para outra, como a gente fala, né? Tá. E por uma queda, um trauma, pode acontecer? Pode acontecer, com certeza. Principalmente traumas de alta energia. Por exemplo, um acidente de carro, uma queda de uma altura superior a 1,5 m ou 2 metros. Isso tudo são traumas de alta energia. Esses traumas eles têm maior risco de fraturas, escorregamentos, hérnias de disco, traumáticas. Então, vamos ficar de olho com isso tudo. Eu não sei o que eu assisti, que agora aparece para mim um monte de vídeo no Instagram. Você vai rolando lá os Reels e tal. Não sei o que desencadeou isso, que aparece para mim toda hora. Esses acidentes, assim, de traumas na coluna. Talvez por alguma pesquisa que eu tenha feito ou pelas pessoas que eu sigo também, os médicos, não sei. Então, às vezes você está numa boa, vivendo sua vida normal, foi fazer uma brincadeira na piscina, muito comum, levanta alguém, esse foi o último vídeo que eu assisti, a pessoa pulou do seu ombro e caiu de volta na cabeça. E assim, as pessoas colocam ali para você ver o vídeo em câmera lenta, a pessoa fica totalmente deformada ali, um trauma. A gente nunca sabe o que aconteceu depois, né? Só tem ali um monte de comentário, especulação. Mas coisas que parecem ser muito graves. Na academia, levantamento de peso. Tava tudo bem, a pessoa podia até ter uma dor ali, mas estava lidando com a situação. Mas os traumas chamam muito a atenção. Esses vídeos eles são chocantes, né? Porque realmente a gente vê ali a pessoa sofrendo uma fratura, uma deformidade de maneira súbita. E a gente sempre salienta que essas brincadeirinhas aí de subir nas costas do outro, de empurrar, enfim, de mergulhar de bico, que a gente chama, ou de ponta ou de cabeça, isso tudo tem um risco altíssimo de você ter uma fratura de vértebra cervical e realmente ficar até tetraplégico, que seria a situação mais grave, né? De maneira súbita, inclusive. Então, esse tipo de brincadeira a gente tem que estar atento para nem deixar nossos filhos chegarem nem perto disso e nós mesmos, né? Às vezes a gente também acaba exagerando, uma brincadeira com os colegas. Vamos ficar atento para não fazer isso, porque é grave quando acontece e aí muitas vezes é irreversível. Mas é claro que isso a gente está falando, né, de um trauma, um acidente, um evento que você vai para o hospital. Agora, da dor nas costas que a gente está falando aqui, é do dia a dia, né? Daquela que você está assistindo em casa, está escorregando ali no sofá,
Porque você vai mudando a posição para a dor e se acomodando e você tentando encontrar uma solução. Quando é que a gente busca um especialista? Quando é que a gente precisa ir ao médico para ver aquela dor que não resolve mais com remedinho ou você já está cansado de fazer uso indiscriminado de remédio, que é o certo, é buscar auxílio médico, né? Sim. Essas dores crônicas que demoram em mais do que 4 a 6 semanas, elas têm que ser tratadas e tem que ter a ajuda de um especialista, tá? Então, se está demorando a reverter, você tem que ficar atento e já procurar um médico para te auxiliar. E assim, muitas vezes essas dores são por conta de alterações de postura. Então, se você senta no sofá de uma maneira inadequada, se você dorme de uma maneira inadequada, na posição errada, ou dirige na posição também inadequada, isso tudo vai trazer dores no seu dia a dia. Agora, se essas dores persistem, isso tem que ser avaliado, tem que ser investigado por um médico especialista na área, porque você já pode ter alguma doença ali, uma hérnia de disco, por exemplo, que é tão comum, ou mesmo os bicos de papagaio tão famosos. Isso pode acontecer de uma maneira progressiva e essas dores aí vão se tornando recorrentes. Vai ao médico, não foi numa consulta, o doutor Matheus, e preciso dar meu relato. Vou contar para você quando é que começaram essas minhas dores, onde elas estão localizadas, qual a característica delas, se elas mudaram ao longo, né? Se a dor mudou ao longo dos anos ou não. E você já vai ter aí uma hipótese ou até um diagnóstico. Faz exame. Precisa fazer a ressonância, que às vezes mas Denise, até pelo convênio é difícil marcar a ressonância. Tem que fazer, é mandatório? Nem sempre. Muitas vezes a gente consegue, só pela história ali, exame físico, entender o que você tem. E às vezes a gente dá até um diagnóstico de que é uma dor postural. Então, por exemplo, eu só tenho dor quando eu estou trabalhando, mas eu trabalho o dia inteiro sentada, no fim do dia eu estou com muita dor. Então, provavelmente é uma dor postural, porque a pessoa não tira pausas ali nesses momentos onde ela fica o dia inteiro sentada. O certo é tirar pausas, fazer um alongamento breve para quebrar essas contraturas musculares. Então, às vezes o diagnóstico é mais simples do que parece. E isso é a maioria dos casos. Uma minoria aí vai ter irradiação para a perna, ou irradiação para o braço, ou perda de força, ou perda de sensibilidade. Nesses casos, é legal ter um exame de imagem e a ressonância é sim o padrão ouro, é o melhor exame para a gente diagnosticar todos esses tipos de lesões da coluna. Então, perda de sensibilidade, precisa fazer exame. É um dos indicativos. Um dos indicativos para pedir. Legal. Já te pergunto do ciático, tá? Perfeito. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, por favor? As perguntas chegam através do WhatsApp, mande a sua também. Marta de Vitória, Espírito Santo. Travei a lombar pegando peso, tomei remédio, mas ainda sinto dores. A dor parece aquele dolorido de quando tomamos injeção. É normal? Obrigada, Marta. Marta, muito boa a tua pergunta, até porque isso é muito frequente, né? Acabar gerando dores na lombar após pegar peso, ou fazer uma faxina, ou segurar um bebê no colo, enfim, ou pegar compras pesadas, enfim. Então, o que acontece? Provavelmente esse peso gerou uma contratura muscular. Essa contratura muscular gera um processo inflamatório nesse músculo e fica uma área dolorida, tá? Isso pode durar vários dias. Então, o mais recomendado é você fazer um repouso, compressas quentes. Pode ser necessário o uso de alguns anti-inflamatórios e analgésicos por alguns dias, tá certo? E manter um repouso relativo. Esse repouso, ele não é para superar 3 dias, tá certo? O repouso prolongado acaba piorando as dores. Então, nas crises, a gente faz um repouso, mas ele tem que ser limitado ali até 72 horas para ter um benefício. E não precisa ficar de cama, você falou repouso relativo, né? Exato. O repouso relativo é aquele repouso que você pode caminhar, você vai fazer as suas atividades do dia a dia, mas você vai evitar qualquer tipo de peso, vai evitar tarefas de casa como lavar a louça, passar o pano, enfim. Que maravilha. Essas coisas aí, elas vão acabar piorando aquela tua contratura muscular e gerando mais dor. Então, o repouso relativo. Tá, legal. Tem mais perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor. Marcos de Taboão da Serra. 94, fiz uma cirurgia L4, L5, hérnia de disco, agora tenho um câncer, será? Isso. No mesmo local, descoberto há 2 meses. Pode haver ligação entre um fato e outro, doutor? Obrigada, Marcos. Marcos, a verdade é que pode sim. Quando a gente sofre um processo cirúrgico, aqueles tecidos, eles vão apresentar uma cicatrização. E essa cicatrização não é exatamente o mesmo tecido que a gente tinha antes. É um tecido, é uma matriz,
que ela tem uma característica diferente do tecido anterior. E esse tecido, ele pode sim se diferenciar numa célula cancerígena? Pode. Então, é possível que tenha ligação, mas a gente não tem certeza, até porque existem diversos tipos de cânceres que podem vir de outras estruturas e se implantar lá no local onde ele fez essa cirurgia. Então, tem que ser feito um diagnóstico, o médico vai provavelmente solicitar ali uma biópsia, né, uma avaliação daquela lesão para saber de onde veio e realmente fechar aí o teu diagnóstico. Doutor, muita gente relata uma dor na coluna depois de ter tomado uma anestesia. Então, a anestesia que tem, acho que 2 tipos que são, né, pode ser feita ali na coluna. Tem relação isso ou pode não ter nada a ver? Sim, existe alguns casos onde a anestesia mais indicada é a anestesia por hack, que é aquela que é feita lá nas costas, na lombar, inclusive muito a que é mais utilizada nas cesáreas, né? Isso. Quando vai ter um bebê. Então, assim, você pode ter uma dor local ali por uns dias, isso por conta da própria punção, que acaba pegando a pele, a musculatura e a região mais ali interna da coluna, porém essa dor também ela é autolimitada, ela só é para durar alguns dias. Existem outras síndromes, como por exemplo a cefaleia pós-hack, que é uma dor de cabeça prolongada pela saída do líquor, né? Algumas vezes acontece uma falhinha na dura mater, o líquido que recobre ali as nossas estruturas da coluna acaba vazando um pouco e aí a pessoa com esse vazamento de líquido apresenta dores de cabeça. Isso pode acontecer? Pode, é raro, mas também tem tratamento, não precisa ter desespero. Então, não é a vida toda dando a desculpa da dor por conta de uma anestesia, não, né? Buscar auxílio médico. Não. Tá. Se você tem dores frequentes, provavelmente não é daquela hack anestesia. Deve ter outra causa por cima aí que tem que ser investigada. E o ciático, hein? Por que chama tanta atenção esse nervo, essa dor tão forte que as pessoas relatam? O ciático, ele é extremamente dolorido e quando alguma hérnia de disco acaba comprimindo ele, a dor ela irradia pela perna inteira. Então, acaba sendo assim um terror, porque a pessoa não consegue andar, ela não consegue sentar, ela não consegue se movimentar. Então, realmente é aquela história de a minha coluna travou. Então, se a coluna travou e a perna travou, a pessoa entra num desespero, né? É muita dor mesmo. É um choque, uma queimação, uma falta de força, uma perda de sensibilidade. Parece que vem tudo junto quando tem uma compressão muito intensa ali daquele nervo ciático, tá? E é uma das doenças mais comuns que acometem a coluna lombar. A primeira seriam as dores musculares, a segunda seriam os bicos de papagaio e, em terceiro lugar, sim, as hérnias de disco aí com compressão do ciático. Por isso que a gente escuta falar tanto, porque é relativamente comum mesmo. Legal. Você falou de cirurgia, intervenções, o que tem antes? Então, sempre tem um tratamento clínico, nem sempre ele é utilizado porque tem critérios, né? Pode ser que a pessoa já tenha passado desse ponto, agora não resolve mais. Como é essa escadinha, doutor? Pode. A gente sempre vai fazer o tratamento exatamente com uma escadinha, através do tratamento clínico, passando até o tratamento cirúrgico de acordo com a necessidade. Porém, alguns casos de compressão aguda da medula, principalmente, eles indicam uma intervenção imediata. Não dá nem para fazer o tratamento. Não dá, porque a gente já sabe que o tratamento clínico não vai surtir efeito. Se existe uma compressão medular, de fato, com lesão medular, essa pessoa precisa de uma cirurgia urgente para fazer essa descompressão e conseguir se recuperar. Mas isso é a minoria dos casos, viu, Denise? Mais de 95% dos casos a gente usa o tratamento clínico e aí fisioterapia é importante, a perda de peso, fazer um fortalecimento da região abdominal e das costas. Tudo isso é importantíssimo para a pessoa ter um tratamento clínico adequado. Algumas vezes a gente também precisa utilizar alguns medicamentos aí para tentar sair dessas crises, mas toda essa outra parte é importantíssima. Se a pessoa não fizer, é muito difícil conseguir sair das crises, tá? Tem que ter um empenho de fato. E dos procedimentos, você falou que vai numa escadinha até o tratamento cirúrgico, mas hoje tem o que é minimamente invasivo, então não é bem uma cirurgia, bloqueios, outras intervenções. Como é que se caracteriza isso? As pessoas buscam por isso, doutor, olha, se você disser que é cirúrgico, será que não tem um minimamente invasivo para a gente fazer? A maioria das pessoas, elas já vem buscando esse tipo de tratamento menos invasivo, é natural, né? Ninguém quer ficar vários dias ali em casa ou perder trabalho por conta disso. Então, a medicina vem se desenvolvendo cada dia mais
E na coluna isso foi muito rápido. Então eu diria para você que de 5 anos para cá, o boom de procedimentos minimamente invasivos foi absurdo. Então hoje em dia a gente tem diversas opções para tratar. Com infiltração, com aspirado de medula óssea, com cirurgias endoscópicas, tanto para a coluna lombar quanto para a coluna cervical. Às vezes com uma descompressão com um corte pequenininho que leva apenas um ponto. Então, está muito moderno, está muito avançado, mas a gente precisa de uma avaliação criteriosa. Não é qualquer caso que vai ser possível realizar o minimamente invasivo. Tem casos de grandes escorregamentos, de escolioses, que você ainda vai precisar lançar a mão daquelas cirurgias mais antigas, aquelas maiores, com pinos, com artrodese, porque a doença daquela pessoa demanda isso, tá? Então, a avaliação médica é fundamental para a gente conseguir diferenciar quem vai precisar do tratamento minimamente invasivo, quem vai precisar daquele tratamento que é um pouco mais agressivo, mas a nossa indicação ela se baseia em cada doença, em cada paciente. Então, a gente quer sempre o melhor e a gente vai diferenciar de acordo com isso. Como é essa consulta para conscientizar a pessoa que você vai fazer o teu melhor trabalho, mas que depois ela vai voltar para a rotina, ela tem que fazer a parte dela, senão ela pode ter de novo um problema, que não seja naquele lugar, mas pode ser em outra região da coluna. Parece que a cirurgia tem vários perfis de pacientes, né? Mas tem um que diz assim, doutor, resolve, por favor. Como se você fosse simplesmente operar e a pessoa nunca mais fosse ter aquele problema. Não tem essa garantia, né? Denise, cirurgia não é milagre. A gente faz o nosso melhor e muitas vezes a nossa expectativa é de descomprimir o nervo ou de retirar aquela hérnia de disco que está comprimindo ali. Enfim, de fazer a nossa parte e a partir daí deixar que o corpo da pessoa faça essa recuperação. Mas o engraçado é que a recuperação de cada pessoa é muito individual. Então, pode ser que aquela cicatrização seja rápida, pode ser que uma cicatrização seja bem demorada, vai depender se a pessoa tem diabetes, pressão alta, se ela fuma ou não, vai depender da idade, do grau da lesão, do número de níveis onde ela tem essa doença na coluna, tudo vai influenciar na recuperação. E o empenho dela, tanto no pré quanto no pós-operatório, é fundamental. Aquela pessoa que segue, arrisca o que a gente fala, ela se recupera muito mais rápido. Enquanto aquela pessoa que já não quer fazer nenhum tipo de exercício, não quer fazer a fisioterapia no pós-operatório, enfim, se ela está esperando por um milagre, onde a cirurgia vai lá, retira todas as dores e acabou por aí, isso não é verdadeiro e isso não vai acontecer. Provavelmente ela vai voltar com dores em algum momento. Não dá para viver de cirurgia, fazendo cirurgia na coluna na sua própria, né? O doutor vive disso, mas cada coluna é de um que ele opera, né? Não dá pra gente viver fazendo cirurgia na coluna para resolver os problemas que a gente tem, né? Agora, você falou da fisioterapia. Depois de quanto tempo de cirurgia você libera para começar a fisioterapia? Porque eu tenho um pouco de medo da demora, do paciente não entender, da pessoa não entender quando é que ela tinha que começar. Porque depois que a gente opera, a gente fica mais, peraí, deixa eu me poupar um pouquinho. Mas a fisioterapia é um grande aliado, né? Sem dúvida. Na primeira semana, a gente já libera para fazer alguns alongamentos e a partir da segunda semana, que a gente retira os pontos, esse é o momento ideal para fazer uma fisioterapia. E a fisioterapia, ela não é igual para todos os tipos de pacientes, né? Existe a fisioterapia analgésica, aquela onde a pessoa ainda está com muita dor, onde ela está com baixa mobilidade. E existe a fisioterapia motora mesmo, de fazer a pessoa conseguir recuperar todos os movimentos e a postura que ela tinha antes ali de fazer o procedimento cirúrgico, tá? Isso, então, em 2 semanas é o mais indicado e a maioria das pessoas, com 1 mês após o procedimento, já volta às atividades normais. Academia, ou até vai jogar futebol, ou até vai fazer o esporte que ela praticava antes, porque a recuperação, em média, para uma cirurgia minimamente invasiva, é isso aí, em torno de 30 dias. E eu digo em média porque existem vários fatores que vão influenciar na cicatrização. Isso pode ser para mais ou para menos, de acordo com os fatores da pessoa. Então, essa pessoa vai voltar, se seu paciente vai voltando, para você ver como está essa cicatrização, para você ir dizendo se o caso dele, ele realmente com 1 mês já está liberado para voltar, ou se no caso dele, ele tem que pegar leve um pouquinho. Perfeito. Essa avaliação ela vai ser feita seriada, com os retornos aí, para que a gente possa indicar o momento ideal para cada terapia e para cada pessoa. É muito diverso, é muito diferente, né? E a pessoa não pode seguir um padrão. Às vezes ela olha lá na internet e fala,
Ou até falar com o vizinho, o vizinho voltou a fazer isso com tantos dias, então eu vou fazer também. Não é assim que funciona, a avaliação de cada pessoa é diferente. E aí o médico é que vai conseguir te falar sobre qual é o momento ideal, né? Nosso tema é bem genérico, né? Dores na coluna, mas aqui queria pensar nesse retorno, doutor, à atividade física, retorno à academia, por exemplo. E vamos pensar que a maioria das pessoas não tem acesso a um personal. Então, elas estão ali com a orientação mais genérica. Tem professores, sim, ali na sala, mas eles não estão ali contratados dela. Perfeito. Tem alguma limitação? Pode ter... eu operei a coluna, então agora eu tenho uma limitação. Ou de amplitude no movimento, que você vai precisar de um treino mais específico. Não precisa ser personal, mas que você vai precisar, olha, professor, passei aqui por uma cirurgia, deixa eu te contar que eu preciso te falar quais são as minhas restrições para você montar um novo treino, porque a gente quer voltar para o treino antigo, né? Denise, o ideal realmente é ter um professor para ele fazer essa prescrição de exercícios, né? O profissional de educação física é o mais recomendado para isso. Mas aqui, brevemente, se eu puder dar uma dica sobre esse assunto, eu diria que os exercícios mais importantes são os de fortalecimento do abdômen, da lombar e da musculatura posterior da coxa. É o que a gente chama de core. Esse core, esse núcleo, esse centro, é ele que vai proteger a nossa coluna. Então, esse fortalecimento é o mais importante. E se eu pudesse dar uma dica sobre o que evitar, seriam os exercícios que vão com barra nas costas, como, por exemplo, o agachamento com uma barra. Porque esses aí que fazem um peso aqui acima do nível dos ombros, esse peso ele vai sim se direcionar lá para a tua lombar e vai acabar causando uma agressão bem grande. Então, esses aí a gente evita. E aí não precisa ficar sem fazer atividade física, porque tem vários tipos de exercício. Você só não vai fazer esse com a barra aqui nas costas, né? Então você vai adaptar, seu treino vai ser tão eficiente quanto o anterior, mas com as adaptações necessárias. Legal, você vai aprender a amar seu novo treino também. E há essa liberação, porque tem gente, o seu paciente já voltou lá, ou vindo de outro médico e falou assim, não faço, doutora, academia, eu não faço atividade física porque sou operado da coluna. Com certeza você já ouviu isso, né? Isso daí era uma máxima no passado. Então, a maioria dos médicos mais antigos, naquela época, realmente, a indicação era de não fazer atividade física, manter um repouso, porque o repouso traria uma recuperação. Só que isso já caiu por terra há muito tempo, tá? Todos os estudos mais atuais indicam os exercícios como parte do processo de melhora ou de cura daquela pessoa. E nesse retorno não precisa fazer necessariamente o exercício na água, né? Não, você pode utilizar qualquer exercício de mobilidade. Pode ter impacto. E aí, fisioterapia, RPG, pilates, natação, hidroterapia, a própria academia com musculação, tudo isso pode te ajudar, se feito da maneira correta, né? De preferência com o professor ali orientando sobre quais são os exercícios mais corretos para aquela tua situação. Porque quem opera, por exemplo, a cervical é completamente de quem opera a lombar. Os exercícios serão diferentes. O tipo de fortalecimento também vai ser diferente. E hoje, o que mais chega para você no consultório de dor nas costas? É em que região? É lombar? 90% é lombar. E isso tem uma justificativa, né? Como nós temos a postura bípede, a gente anda em pé, só com os pés. Então, o peso de todo o nosso tronco ele vai ser sustentado pelas nossas vértebras lombares e elas são as que mais sofrem, porque elas carregam o maior peso do corpo. Então, consequentemente, é ali onde está a maioria dos problemas. Então, naturalmente, já é sobrecarregada. Agora, se você já está com sobrepeso ou em patamar de obesidade, aí mais ainda, né? Então, faz parte desse acompanhamento também perder peso, se for o caso, né? Com certeza. A obesidade, ela influencia bastante e a perda de peso, ela vai auxiliar na recuperação dessas dores. Mas também não pode ser uma perda de peso rápida. Tá. Porque se você perde peso muito rápido, você também perde a musculatura que sustenta a tua coluna. Então, você acaba melhorando a questão da sobrecarga que a tua coluna vai receber, porém, você acabou perdendo a musculatura que sustenta ela. Então, ela ficou mais fraca. E aí, a pessoa acaba, muitas vezes, perdendo peso muito rápido, até piorando as dores de coluna. Cirurgia em obesos é mais complicada? Cirurgia que você vai fazer na coluna, se é um obeso, é mais difícil? Sempre é mais difícil. E isso começa desde a anestesia. Por quê? Porque a gente tem limitações, tanto para anestesia, seja para hack, que já é mais difícil no obeso, seja para uma anestesia geral, como a intubação, que também é mais difícil no obeso. E a gente tem as nossas limitações cirúrgicas também. Todo instrumental, quando você vai
fazer uma cirurgia de coluna no obeso, ele tem que ser maior, ele tem que ser mais longo, é mais difícil chegar nas estruturas que a gente quer. Então, há uma limitação para nós também, cirurgiões. Então, perder peso faz parte, auxilia bastante nessa melhora das dores. Muito legal. Então, se vai ser cirúrgico ou não o caso, precisa passar com um especialista. E aí, neurocirurgião também é especialista em coluna. Eu vou deixar os contatos aqui do doutor, o Instagram, @dr.mateustomazneuro. Tem bastante conteúdo legal lá, viu? Vai lá seguir, @dr.mateustomazneuro. O WhatsApp é 11 96415 8809. Vou repetir, 11 96415 8809. E o site é mateustomazneuro.com.br. Adoro te receber aqui, doutor. Volte sempre. Muito obrigado, Denise. Sempre um prazer. Voltarei várias vezes. Venha, assim que tem muita coisa pra gente falar desse seu universo aí da neurocirurgia. A gente fica por aqui. Fique com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.